Olá, vamos a mais uma dúvida da disciplina de bases matemáticas. É a dúvida de número 26. Na verdade, aqui eu vou abordar duas dúvidas, né, que são bem rápidas, então eu coloquei num vídeo só. Uma delas refere-se à representação de intervalos reais. Por exemplo, aqui nós temos a reta real, né, a reta R, e determinada aqui sobre essa reta R, ou determinado um intervalo que vai do menos 1 até o 5. Bom, na verdade não vai do menos 1 exatamente, ele serve de limite, mas perceba que a gente tem aqui uma bola vazia. Isso indica que ele limita o intervalo, mas o próprio menos 1 não participa desse intervalo. Aí eu tenho todos os valores acima do menos 1 até chegar no 5 exatamente. Bola cheia aqui no 5, a gente faz aqui esse círculo nessa circunferência e pinta a parte interna, então acaba sendo um círculo aqui, você tem os 5 participando do intervalo. Você pode dizer aqui, né, que participam desse intervalo todos os valores x pertencentes aos reais, né, tais que o x tem que ser maior que o menos 1, maior que menos 1, não pode ser igual, né? E, ao mesmo tempo, x menor ou igual a 5. Quer dizer, esses valores x que estão no intervalo, eles têm que obedecer a essas duas condições. Tem que ser maior que menos 1, tem que ser menor ou igual a 5. Bom, só que a gente costuma escrever, né, quando se trata de intervalo real, que você tem aí de um determinado valor até outro, ou dois valores, né, limitando esse intervalo, é comum a gente representar dessa forma, x pertencente aos reais tais que, ou tal que. X maior ou igual a menos 1, você fala que o x é maior ou igual, não, perdão, x maior que menos 1, isso equivale a você dizer, né, que o menos 1 é menor que o x, dá na mesma. Então a gente coloca aqui, ó, menos 1 menor que x, ok? Bom, aí depois a gente tem que o x, esse mesmo x aqui, tem que ser menor ou igual a 5. Você já encaixa o menor ou igual a 5 aqui, pronto. Então tá aí, é uma forma mais abreviada de indicar esse intervalo. Seguindo a mesma lógica aqui no intervalo ao lado, né, nós temos aqui valores reais de x, então se é um intervalo aí na reta numérica real, você percebe continuidade, é diferente de quando a gente marca só alguns pontos sobre a reta, não, aqui são todos os pontos nesse intervalo, então todos os valores reais que vão podemos escrever aqui, né, tais que x maior ou igual a meio, o meio participa do intervalo, bola cheia, né, até se chegar até antes de chegar no 3,14, x tem que ser menor que 3,14. Então aqui também, né, a gente pode fazer a representação da mesma forma. Dizer que x é maior ou igual a meio é o mesmo que dizer que meio é menor ou igual a x. Tá? Então a gente vai escrever aqui x pertencente aos reais, tais que meio menor ou igual a x, que é menor a 3,14. Essa era uma das alternativas aí desse problema, ok? Então tá aí a resposta, né, é dada por esses dois conjuntos aqui. Vamos a mais uma dúvida. Agora essa questão aqui na verdade é uma parte da teoria, que surge uma dúvida com relação ao que seria a imagem de um determinado domínio. Lembrar que numa função qualquer, aqui eu tenho uma função que vai desse ponto exatamente, olha aí, bola cheia, né, até este aqui. Tá? Então essa linha representa a função, ela está nesse domínio. Se aqui, por exemplo, a gente chamar de valor A e aqui valor B, tá? Eu posso dizer que o domínio dessa função f, esse d de domínio não é o conjunto d que ele cita aqui, ok? Vai do A exatamente até o B. Isso é domínio. Domínio está associado a todos os valores de x que podem participar da função. Domínio é o x. E aí, em contrapartida, a gente tem a imagem, né? A imagem dessa função
Bom, se a função para o domínio vai de A até B, perceba que o valor associado a A eu vou chamar aqui de valor C, né? No eixo Y. E o valor associado a B eu vou chamar aqui de valor D. Eu posso dizer que a imagem vai de C até D exatamente. Então a imagem, vamos lembrar que imagem é o conjunto de todos os valores y que participam dessa função. Tá? Então, para cada ponto que eu tenho, né, se eu pegar aqui ó, esse ponto em que o x é igual a b, eu posso dizer que a sua imagem, a imagem do x igual a b, é o valor y igual a d. Né? Para esse outro ponto, olha aí, ele tem um valor ali no domínio, tá? E ele tem um valor na imagem. Então, se aqui, por exemplo, é um ponto E, e aqui um ponto não, um valor E e um valor F, eu posso dizer que a imagem de E é o F, ok? E a imagem é o valor Y associado. Perfeito? Vamos dar uma limpada aqui no desenho. Bom, o que diz aqui a questão, né? A afirmação. Se D é um subconjunto do domínio da função, o domínio da função está representado aqui, olha, né? Esse conjunto, como eu já falei, que eu tinha chamado de A até B. O conjunto D é um subconjunto do domínio. Então, ele está contido nesse domínio. Toda a sua extensão, né, está aí na extensão do domínio, na região interna do domínio. Eu posso dizer, então, o que eu falei aqui com relação à imagem, né, a imagem de um ponto, né, ou a imagem de um específico valor de x vale também para um conjunto. Todos os valores de x que eu tenho nesse domínio, ou perdão, nesse conjunto D, tem imagem associada, né, nesse conjunto aqui, que ele está chamando de f de D, ou seja, o valor da função para os valores que eu tenho desse conjunto D. Tá? Então, o que está sendo explicado aqui que f de D, o valor de f para cada um dos valores desse conjunto D é igual a, está dizendo que isso é a imagem, tá? É esse conjunto f de D, ou seja, todos os valores da função, todos os valores de y associado aos valores de x que estão nesse conjunto D. Então está escrito aqui igual ao conjunto de f de x, todos os f de x, né? Aqui nós temos f de x é o y para cada x, tá? Tal que x seja um valor desse conjunto D. Tá? Então, como está indicado aqui já na figura, aqui nós temos todos os valores f de D, o f de x para cada elemento do conjunto D. Perfeito? Aí era uma dúvida com relação mais à terminologia, né, do que a imagem, o que é domínio. E, por enquanto, é só. Até a próxima dúvida.